Muito bem, senhores. Então vamos começar a nossa aula sobre o ITBI, Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis. Vou dividir a tela com vocês aqui. Esse PowerPoint está disponibilizado lá no Moodle. E hoje nós vamos enfrentar o imposto sobre a transmissão de bens imóveis e direitos a eles relativos, ITBI, previsto pelo artigo 156, inciso 2 da Constituição Federal. Que diz: compete aos municípios instituir impostos sobre, inciso 2, transmissão inter vivos a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Então esse é o ITBI. O ITBI tem seu fato gerador previsto no artigo 35 do Código Tributário Nacional, que diz, veja, o artigo 35 está sobre a seção 3, Imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos. Então nós vimos o ITCMD, já tínhamos visto anteriormente o ITCMD, e nós vimos que o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, ele incide sobre uma transação inter vivos, desde que seja uma doação. Então, se houver uma doação, incide ITCMD. Sendo que essa doação, o ITCMD, ele incide tanto sobre bens móveis quanto bens imóveis. Então, se houver uma doação de dinheiro, por exemplo, incide o ITCMD. Se houver uma doação de imóvel, incide o ITCMD. Agora, se houver uma compra e venda de imóvel, ou uma dação em pagamento de imóvel, aí incide o ITBI. Ou seja, é importante que a transação seja a título oneroso. Tanto é que nós vimos que o ITCMD é um imposto de competência dos estados e do Distrito Federal, enquanto o ITBI é um imposto de competência dos municípios e do Distrito Federal. Veja, o fato gerador do ITBI está no artigo 35 do CTN, que diz que o imposto de competência dos estados sobre a transmissão de bens imóveis e direitos a eles relativos tem como fato gerador. Bom, aqui, leia-se que, na verdade, não é de competência dos estados, aqui é porque ele é de competência dos municípios. Antigamente, né, antes da Constituição Federal de 88, esse imposto era de competência dos estados. Com a Constituição Federal de 88, esse imposto ele passou a ser de competência dos municípios. Muito bem. A base de cálculo do ITBI está no artigo 36, que diz: ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão de bens ou direitos referidos no artigo anterior. E, quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica, quando decorrente de incorporação ou fusão de uma pessoa jurídica por outra. Mas, a rigor, o imposto incide sobre a transmissão a qualquer título da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil. A transmissão a qualquer título dos direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia. E a base de cálculo está no artigo 38, que diz: a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. A base de cálculo é o valor venal.
E o contribuinte do imposto, diz o artigo 42 do CTN, que o contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada como dispuser a lei. Veja, o imposto é lançado por homologação, nos termos do artigo 150 do CTN. Então, uma vez ocorrido o fato gerador, cumpre ao contribuinte calcular o montante, recolher e aguardar. Só que como o ITBI incide nas operações onerosas de transmissão de bens imóveis, então o que acontece via de regra? Quem tem que recolher é o contribuinte, e o contribuinte, no caso, a praxis é que quem paga o ITBI é o comprador do imóvel. Estou comprando o imóvel, mas eu posso pactuar que quem vai pagar é o vendedor, ou quem vai pagar é o comprador. Quem paga normalmente é o vendedor, desculpem. Quem paga normalmente, a praxis é que o vendedor pague o ITBI. O comprador está pagando o preço. E o vendedor está recebendo um valor de dinheiro e tem que pagar o ITBI. Então, o que o cartório normalmente exige é que isso seja adiantado para ele pagar, porque ele não quer ser responsabilizado depois solidariamente por um eventual inadimplemento do contribuinte. Mas, na verdade, o contribuinte do imposto é qualquer das partes, de acordo com o artigo 42. Qualquer das partes na operação tributada, como dispuser a lei. Então, se pactua que é o vendedor que vai pagar, ou se pactua que é o comprador que vai pagar, isso se discute no âmbito do negócio. Mas o que o cartório não consegue fazer, isso ele não faz mesmo, é aceitar que você pague a guia. Não, você tem que dar o dinheiro para ele pagar a guia do ITBI, que é para ele se desincumbir desse encargo, de não ficar eventualmente responsabilizado solidariamente, né? Vejam, o ITBI ele tem algumas características que são importantes, quais sejam. Trata-se de um imposto real, né? Incide sobre a res, incide sobre a coisa transmitida onerosamente. Mas observe que, por exemplo, essa transmissão, ela pode ser uma transmissão apenas de direitos, mas mesmo assim incide o ITBI. Você faz uma cessão de direitos possessórios, por exemplo. Incide ITBI? Incide, sim, senhor. Veja, ela incide sobre a transmissão a qualquer título da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil. Mas, além disso, incide também sobre a transmissão a qualquer título de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia. Então, se eu estou transmitindo direitos possessórios, por exemplo, eu tenho que pagar ITBI. É que as pessoas, às vezes, não fazem isso por escritura pública, fazem contrato de gaveta e não recolhem o ITBI. Deixa para recolher quando passar a escritura. Quando passar a escritura, não tem jeito, tem que recolher mesmo, porque o cartório, hoje, existe um controle muito grande das operações de compra e venda de imóveis. Então, o cartório é obrigado, por lei, a comunicar aos órgãos competentes. O município, evidentemente, porque é credor de um imposto, que inclusive vai ter que ser recolhido. Então, o cartório, por exemplo, vai passar uma escritura de compra e venda num cartório de notas. O cartório vai exigir o valor do ITBI para recolher, e o cartório vai comunicar ao município, evidentemente, esse recolhimento e essa transação. Só que não é só isso. O cartório vai também oficiar a Receita Federal. Por quê? Para que fique constando essa operação, fique devidamente registrada perante a Receita Federal,
para evitar crimes de lavagem de dinheiro e, enfim, e outras ilicitudes, né? Como, por exemplo, aquisição de imóveis por pessoas que não tenham origem, né, para esses recursos, né? Então há que tomar muito cuidado. Você pensa, pode sair por aí comprando imóvel, você tem que ter origem para o recurso para adquirir o imóvel, senão, veja, as consequências serão terríveis. Porque se você adquire um imóvel sem origem, a Receita Federal pode te autuar, porque você tem um acréscimo patrimonial a descoberto. Onde você ganhou esse dinheiro para você comprar esse imóvel? Você recebeu de alguém uma doação? Você pegou um dinheiro emprestado no banco? Ou você recebeu salário? Ou você recebeu honorários profissionais? Se você recebeu honorários profissionais ou salários, está no seu imposto de renda da pessoa física. Se você recebeu doação, isso também tem que constar no imposto de renda da sua pessoa física. Se você é uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica também adquire imóvel. Então, mas ela tem que ter origem para o recurso. Hoje a Receita Federal toma muito em consideração a questão relativa à origem, né? Recurso sem origem é recurso ilícito. Pode inclusive ensejar até mesmo, né, se você, a Receita, fizer uma operação e provar a ilicitude do recurso, né, que é o recurso obtidos por meios ilícitos, isso poderá ser inclusive apreendido e levado a perdimento, leiloado inclusive, como se faz com os bens dos criminosos. O sujeito é criminoso, tem uma série de imóveis lá, apreende tudo, leiloa, perde tudo. Existe a garantia do direito de propriedade, mas tem que ter origem para o recurso. Sem origem, não dá. Muito bem. Então é um imposto real, porque incide sobre a res, incide sobre a coisa transferida, a coisa imóvel transferida, ou direitos reais sobre imóveis. Ele é um imposto direto. Direto por quê? Porque ele é suportado pelo contribuinte. Não é um imposto que comporte, por sua natureza, a transferência do respectivo encargo financeiro. Não. É um imposto que aquele que paga, suporta. Então, eu vou suportar com o valor relativo ao imposto. E não tenho como repassá-lo a ninguém. E, além de tudo, é um imposto fiscal. Fiscal por quê? Porque tem um objetivo eminentemente arrecadatório. É uma fonte de receita importante para o município. As receitas do ITBI. Né? E é ordinário porque não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 154.2, que diz que somente a União poderá instituir impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência, em casos de guerra externa ou sua eminência. Somente nos casos de guerra externa ou sua eminência, e somente a União tem a chamada competência extraordinária, prevista pelo artigo 154, inciso 2 da Constituição Federal. Importante a gente ressaltar aqui, relativamente ao ITBI, senhores, é a questão da imunidade para a integralização de capital social. Porque vejam só, o artigo 156 da Constituição, que diz que compete aos municípios instituir impostos sobre, inciso 2, transmissão e intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou por acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Inciso 2 do artigo 156. Chega no parágrafo 2º, a Constituição diz: o imposto previsto no inciso 2, que é o ITBI, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos,
incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda de bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. E o inciso 2 diz que compete ao município da situação do bem. Então vejam, é uma hipótese de imunidade. Nós estamos diante de uma situação de imunidade e não de isenção. Eu não estou aqui diante de uma simples isenção. Estou diante de uma imunidade. Por que é imunidade? Porque está na Constituição. Se está na Constituição e diz que não incide, eu estou diante de uma imunidade. Então, eu estou diante da imunidade de ITBI para integralização de capital social de bens imóveis. Mas também nos casos de incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se nesses casos a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda de bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Então veja só, existe uma imunidade para integralização de capital social com bens imóveis, imunidade de ITBI. Então vamos supor, eu sou empresário, tenho vários imóveis e eu posso constituir uma empresa e integralizar o capital social dessa empresa através da incorporação desses imóveis no capital social. Agora, se essa empresa for uma empresa de compra e venda de bens imóveis, eu não estou imune ao ITBI. Ou se for uma empresa de locação de bens imóveis, também não estou imune. Ou se for uma empresa de arrendamento mercantil, eu também não estou imune. Então, não é em todos os casos, em qualquer atividade econômica, que o empresário está sujeito a essa imunidade. Ou seja, o empresário não tem imunidade para integralizar capital social, entendeu? Independentemente da atividade empresarial da empresa. Não, é preciso que a empresa ela não tenha esta atividade preponderante, ou seja, atividade de compra e venda de imóveis, ou atividade de locação de bens imóveis, ou atividade de arrendamento mercantil. Se ela não tem nenhuma dessas três atividades preponderantes, então essa empresa você vai poder integralizar capital social através da incorporação de bens imóveis, que é uma maneira, né, muito usual de se integralizar capital social. E vamos imaginar que esse empresário tem vários imóveis e ele integraliza o capital social através da chamada, é uma expressão que se usa em direito empresarial que chama-se conferência de bens. Não faz muito sentido a palavra conferência, tá? Mas a palavra é essa, conferência. Então, como é que eu faço a conferência de bens? Eu pego esse imóvel, transfiro a propriedade deste imóvel para a empresa através da conferência desse bem. E aí vai constar na junta comercial, por exemplo, se é uma empresa comercial, ou no cartório de títulos e documentos, se for uma empresa prestadora de serviços, vai constar a relação desses imóveis que foram
incorporados ao capital social, através de conferência de bens. Então isso vai constar no órgão onde está registrado o contrato social dessa empresa, dessa sociedade empresária, e essas matrículas, evidentemente, vão sofrer alteração porque vai haver uma transferência da propriedade. Ela vai sair da propriedade da pessoa física, do empresário, e vai para a propriedade da pessoa jurídica, empresa. E sobre essa transação, integralização de capital social por conferência de bens, não incide o ITBI. Eu tenho não incidência, só que é não incidência decorrente de uma imunidade. Essa é a questão. E a propósito disso, trago aqui uma questão aqui para reflexão, apenas para demonstrar para vocês a diferença entre sonegação fiscal e elisão fiscal. A elisão fiscal é a saída legal para o pagamento de um tributo, para não pagamento de um tributo, ou para redução, ou para o pagamento menor, mas uma saída dentro da lei, sem desrespeitar nenhuma norma jurídica e nem proceder nenhuma espécie de simulação ou negócio jurídico simulado. Isto é elisão fiscal, é legítimo. Por exemplo, eu tenho imóveis e eu preciso integralizar capital social para minha empresa e eu vou integralizar o capital social pela conferência desses imóveis e vou integralizar incorporando essas empresas ao capital social da minha empresa, incorporando esses imóveis ao capital social da minha empresa. Isso é legítimo? Isto é legal? Isto é constitucional? Isto é uma prática elisiva válida? Não tenha dúvida nenhuma, sim. Isso é elisão fiscal. Assim como vamos imaginar, o casal se separa e tem um único imóvel. E eles pretendem que esse imóvel, por exemplo, ele fique em poder da cônjuge varoa. Então, o varão, o cônjuge varão, quer deixar para a cônjuge varoa ou cônjuge virago. Mas virago é tão feio, eu acho horrível. Virago. Virago não, varoa. Eu não chamo nenhuma cliente minha de virago. Eu prefiro chamar de varoa. Veja, então, o cônjuge varão quer deixar para a cônjuge varoa a metade do imóvel, que os dois possuem em comum, mas estão se divorciando. Olha, prestem atenção. Se ele doar para ela, vai incidir o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa-Morte, Situação de quaisquer bens ou direitos, sobre esta metade desse imóvel que doou para ela. Mas ao invés dele doar, ele pode vender para ela. Veja, vamos imaginar um casal sem filhos, ambos são maiores e capazes, tem a disponibilidade dos bens que administra. Ele pode vender para ela pelo valor venal. Ou pode vender até mais barato que o valor venal, mas aí nesse caso, a incidência do ITBI, que é 2%, veja, se fosse o ITCMD seria 4%. Mas como é o ITBI, ele está vendendo, vai pagar 2% sobre o valor venal. Então, ele vender ao invés de doar é um ato de elisão fiscal, válido, possível. Outra hipótese, eles podem permutar. Ele pode ficar com os bens que guarnecem o imóvel e ela ficar com a propriedade da meação dele.
Fizeram o quê? Uma permuta. Quanto vai incidir sobre isso? Zero. Veja. Na primeira hipótese, ele doou a metade dele para ela. Vai pagar 4% de TCMD. Na segunda hipótese, ele vendeu para ela. Vai pagar 2% de TBI. Na terceira hipótese, eles fizeram uma permuta de bens. E vão pagar 0% de TBI ou de TCMD, como queiram. Eles permutaram. Não há incidência de imposto. Diga, Caritas. Por exemplo, e se esse imóvel entre esse casal ainda estivesse financiado pelo banco, né, o banco sendo o proprietário, e houvesse uma doação, né, de 50% para o outro cônjuge, tendo uma doação, e o valor ele não alcançou o mínimo necessário para atingir a cobrança do ITCMD. É possível Cortou. O imóvel ainda sendo financiado? Veja, olha só, se você tem um imóvel financiado e houver qualquer transação qualquer transação que exista, vai ser sobre a parte já quitada do imóvel. O que ainda está por ser pago, vai ser pago depois. Nesse momento, nós estamos divorciando esse casal. Vamos imaginar que eles estejam se divorciando. Então, a parte que eles pagaram, eles vão dividir. Vai acontecer a mesma coisa, só que sobre o montante já pago, entendeu? Não mudou nada da situação que eu falei. Se ele doar para ela, ITCMD. Se ele vender para ela, ITBI. Se permutarem, nada, não vão pagar nada. Veja, mesmo que esteja financiado, só que existe a diferença é que se o imóvel estiver financiado, essa transação vai ser sobre a parte já paga do imóvel. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Cátia, entendeu? Entendi. Entendi. Entendeu? Obrigada, professor. Imagina. Então, olha só. Veja, isso que eu estou falando, gente, é uma situação de elisão fiscal. É uma saída legal para pagar menos tributo. Ninguém é obrigado a contratar da forma mais onerosa, não. Você está fazendo um contrato. Olha, quando você casou, você fez um contrato. Agora você está divorciando, você está fazendo um distrato. Veja, o que é um divórcio? Se não um distrato. É de um contrato que você celebrou. Contrato de casamento, que é o mais formal de todos os contratos. Diz até que se casamento fosse bom, não precisava tanta testemunha, não é verdade? Mas tem testemunha pra caramba. Tem que publicar no jornal os proclamas, tem que ser perante o juiz de paz. Então, é o mais... Veja, quando a gente fala de formalidade, existem formalidades que são íncitas ao ato, né? Aos atos. Os atos da vida civil, os negócios jurídicos. Qual é o mais formal de todos? O casamento. Veja, aquele que se não observar todas as formalidades legais, não é válido. Não valeu nada. Para valer, tem que observar todas as formalidades legais. Né? Então, agora, você está celebrando um contrato. E quando você se divorcia, em tese, está fazendo o distrato. Muito bem. Você pode pagar mais ou menos imposto, de acordo com a forma que você contrate. Isto não é sonegação, isto não é evasão, a outra expressão, evasão fiscal. Isto é elisão fiscal, legítima. Agora vamos a outra situação. Eu tenho um imóvel que vale 10 milhões. E você tem 10 milhões de reais em dinheiro. E está a fim de comprar meu imóvel.
Você está afim de comprar. Né? Só que se você comprar um imóvel de 10 milhões, você tem que pagar 2% de ITBI, Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis. Ou não tem? Tem que pagar. Se você fizer uma escritura pública de compra e venda do imóvel, eu te entrego o imóvel de 10 milhões, você me entrega os 10 milhões em dinheiro e nós celebramos um negócio jurídico de compra e venda, sobre o qual incide ITBI, Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis. Há uma alíquota de 2%, aqui no município de Santos, hein? Cada município tem uma alíquota, porque o imposto é municipal. Muito bem. Nas minhas contas, 2% de 10 milhões dá 200 mil reais. Você tem que pagar 200 mil reais de ITBI. Muito bem. Aí você me faz a seguinte proposta. Vamos montar uma empresa, uma holding patrimonial, cujo objetivo social é participação em outras empresas, e eu integralizo o capital social em dinheiro, no valor de 10 milhões, e você integraliza o capital social da empresa em imóvel, no valor de 10 milhões, e nós constituímos uma holding patrimonial de objetivo participação em outras empresas, e portanto não é uma empresa que tenha como objetivo quer a compra e venda de bens imóveis, quer a locação de bens imóveis, quer o arrendamento mercantil. O objetivo social é a participação em outras empresas. E aí, você integraliza 10 milhões em dinheiro e eu integralizo 10 milhões com um imóvel, imune, portanto, ao ITBI, porque eu estou fazendo conferência de bens. Eu estou incorporando o imóvel ao capital social através da competente conferência de bens, desta holding que montamos juntos. Montamos a holding, muito bem, 20 milhões de reais, etc e tal. Capital social, 20 milhões de reais. Mas daqui a um mês, a gente resolve fazer o seguinte: olha, vamos dissolver a nossa sociedade. Não vamos continuar sócio, não. Vamos dissolver a nossa sociedade. Então, vamos promover um distrato social da nossa holding patrimonial e eu vou retirar a minha parte do capital social, só que eu vou retirar a minha parte em dinheiro e você vai retirar a sua parte em imóvel. E vamos dissolver a nossa empresa. E vamos pagar 0 de ITBI. Aí eu pergunto a vocês, o valor do disco do Valdir Soriano. Valdir Soriano, o senhor sabe, foi um cantor muito famoso que fez um disco. A música principal era Eu Não Sou Cachorro Não. Numa outra oportunidade eu canto para vocês, né? É que nesse momento, agora com a pandemia, assim, pelo Zoom, eu tô sem acompanhamento, não vai ficar legal cantar agora, mas depois eu canto, a música é linda. Tem um acorde assim, eu não sou cachorro não, é alguma coisa assim parecida com isso. Então, no valor de um disco do Valdir Soriano, falecido já, infelizmente. Então esse disco está valendo uma grana, né? O que os senhores dizem? Eles praticaram elisão fiscal ou eles praticaram evasão fiscal? Evasão, com certeza. O Eduardo tá evasão, Eduardo, pelo amor de Deus, presta atenção, os caras montaram uma empresa.
Depois eles dissolveram a empresa. Tem alguma coisa ilegal montar uma empresa, dissolver uma empresa? Depende, né, meu? Empresa fantasma. Fantasma não. A empresa tinha a sede social num imóvel de 10 milhões de reais. Onde é fantasma essa empresa? A sede social ficou num imóvel integralizado ao capital social. Um imóvel de 10 milhões, você vai chamar uma empresa de 10. Tem uma empresa de um prédio de 10 milhões, você vai chamar de fantasma? Lavagem de dinheiro, professor. Lavagem de dinheiro? Não. Lavagem de dinheiro não é. Porque eu tenho um imóvel, está no meu imposto de renda. Ele tem os 10 milhões também, está no imposto de renda. Eu não estou lavando dinheiro de ninguém, não. Lavagem de dinheiro não é. Mas o Eduardo não gostou. É verdade, Eduardo? Você está certo, Eduardo. Veja, na realidade, o que nós fizemos aqui, senhores? Nós fizemos evasão por quê? Porque nós praticamos aqui uma simulação. Na verdade, não queríamos montar empresa alguma. Na verdade, nós simplesmente queríamos transferir a propriedade do imóvel de mim para o comprador e não queríamos pagar os 2% de imposto, que seriam 200 mil reais. Então nós abrimos uma holding patrimonial, de fato, que nunca funcionou, e depois dissolvemos. Em tese, nós não praticamos nenhum ato ilícito, mas na prática nós praticamos sim. Por quê? Porque nós fizemos um negócio jurídico simulado. Nós montamos uma empresa e depois dissolvemos a empresa, tudo isso para simular o negócio jurídico real, ou para mascarar o real negócio jurídico, que foi de compra e venda de imóvel. Ao invés de fazer um negócio jurídico de compra e venda, e temos que pagar o ITBI, nós fizemos a montagem de uma empresa e depois o distrato social para não pagar o ITBI. Agora, tudo bem, agora que eu vou falar para você. Veja, que fique bem claro, não estou aconselhando ninguém a fazer nada não, mas olha só. Quem fiscaliza o ITBI? O município, não é isso? É um imposto municipal. O município tem estrutura fiscalizatória para descobrir uma maracutaia dessa? Fala pra mim. Mesmo que tenha, não faz. Não faz. Você está entendendo o que quer dizer? Veja, o que eu estou falando para você é o seguinte, não estou aconselhando ninguém a fazer isso não, mas o que eu estou dizendo para você é que, veja, o que eu falo para você, se você for num cartório de nós, comprar um imóvel e não tiver origem por recurso, você está ferrado. Porque a Receita Federal vai receber um ofício do cartório dizendo, ó, fulano de tal vendeu para fulano de tal um imóvel por tantos mil. Agora, se você for na Junta Comercial do Estado de São Paulo registrar um contrato social, integralizar o capital social de uma empresa, integralizar um capital social de 20 milhões de reais, 10 milhões de dinheiro, 10 milhões de imóvel, o município nem vai saber. Nem vai saber. E depois, quando você fizer o distrato social dessa empresa e que o sócio que entrou com o imóvel sai com o dinheiro e o sócio que entrou com o dinheiro sai com o imóvel, o município igualmente não vai saber. Eu só estou te falando o seguinte, eu sou tributarista, eu sei que isso acontece. Eu já vi acontecer várias vezes. E eu digo para você, se o município for o município de São Paulo,
o município tem estrutura para fiscalizar isso e já fiscalizou e descobriu e autuou. São Paulo. Só. Se não for, qualquer outro município do Brasil não tem estrutura para fiscalizar isso. Entendeu? É a questão. Mestre, Diga, Caril. eu fico muito preocupado quando o senhor começa a revelar esses segredos. Não, veja, eu quero dizer para você o seguinte, veja, nós somos estudantes de Direito, e nós estamos aqui falando em tese, e falando em tese a gente tem que ponderar e pensar o seguinte, agora, esse negócio seria ilícito, por quê? Por uma razão muito simples, porque é uma simulação, entendeu? Agora, o que eu digo para você, é uma simulação? Mas seria muito difícil de ser identificada pela fiscalização em função da total, absoluta falta de estrutura fiscalizatória dos municípios, entendeu? Eu te desafio a fazer o seguinte, vai na Prefeitura de Santos e procura um fiscal de ITBI. Sabe quantos tem? Nenhum. Não tem um fiscal de ITBI. Ou seja, o município espera e quer receber ITBI, porque toda vez que um contribuinte vai a um cartório, faça uma escritura, o cartório tem essa preocupação de recolher o ITBI direitinho, na guia própria, e botar o dinheiro na conta da prefeitura, entendeu? Então é um imposto muito pouco sonegado. Mas estrutura fiscalizatória é zero, você está entendendo? Zero. E simulações desse tipo estão aí acontecendo. E as pessoas... Quanto ao ITB, o que causa assim, mais assim, difícil de compreender com relação ao ITB é a questão da doação. Normalmente quem doa dinheiro em espécie, normalmente é no âmbito familiar, né? Sim. Por exemplo, o pai doa um determinado dinheiro para o filho comprar um imóvel. Sim. Então, é difícil compreensão que ele tenha que pagar 4% de... Mas aí vai incidir ITCMD, não ITBI. O capital dele. Oi? Ele tem que pagar um imposto sobre o próprio capital dele, que está no âmbito familiar, e que não é uma transação imobiliária, é apenas uma transferência bancária de titularidade de valor. Então, é de difícil compreensão isso, como você tem que chegar e pagar para o Estado por nada, por absolutamente nada, para passar um bem que é teu, né, que é peça, para o teu próprio filho, por exemplo. Pois é, só que esse por nada, doação é fato gerador de TCMD, amigo. E sabe qual é o grande erro dos caras? As pessoas vai desavisadamente, vai lá no imposto de renda e coloca doação para o meu filho. E não recolhe 4% de TCMD. E hoje a Receita Estadual cruza com a Federal. Eles têm troca de informações. Então eles pegam todas as doações do imposto de renda e aí notificam o sujeito que recebeu, porque no ITCMD o contribuinte é o donatário, ou seja, aquele que recebe a doação, notifica o donatário para comprovar o pagamento do imposto da doação que ele recebeu, que está no imposto de renda do pai dele. E está no imposto de renda dele. Recebi por doação do meu pai, tanto. Porque senão como é que ele vai comprar um imóvel? Com que recurso? De recurso que ele recebeu por doação. E sobre o qual ele não pagou? ITCMD tem que pagar. Ou seja, ele vai pagar duas vezes, porque ele vai pagar pelo dinheiro que recebeu e pelo imóvel que ele comprou. Sim. Na transferência do imóvel. Sim, então, quer dizer, sim. paga duas vezes pelo mesmo valor. Sim, sim. Entendeu? E olha, não é uma única vez que você vai pagar duas vezes pelo mesmo valor, não. Mas não é de tributação. Agora, veja só, se você consultar um advogado,
O advogado pode dizer para você assim, o pai vai, em vez do pai doar para o filho, o pai pode emprestar, fazer um contrato de mútuo. Sobre o contrato de mútuo, incide quanto de imposto? 0. Então o pai vai emprestar o dinheiro e o filho vai comprar o imóvel com esse dinheiro que pegou emprestado. Qual é o risco que ele corre? O advogado também vai ter que falar. Se a Receita Federal desconfiar que esse filho nunca vai pagar esse empréstimo. Ele vai lançar o imposto de renda como ônus. Está lá. Tá lá. Dívidas e ônus reais. Empréstimo obtido com meu pai, CPF tal, no ano tal. Dívidas e ônus reais. Só vai ficar com o patrimônio líquido reduzido. Exatamente. E entra ano, sai ano, ele não paga. Ele não paga por quê? Porque o pai não cobra. Se o pai cobrasse, ele pagava. Mas o pai não cobra. Me emprestou o dinheiro e não me cobra. Pois é, manda a Receita vir falar comigo. Veja só. Não, senhor. O que eu estou dizendo para você é o seguinte. Isso aí existe é de monte. De monte, você está entendendo? Agora, eu sou só o advogado. Quem fez negócio aí foi você. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu digo para você, olha, você tem que doar o dinheiro pro seu filho, ele vai pagar 4% de TCMD e o seu filho vai comprar o imóvel, vai pagar 2% de TBI. Agora, se você quiser correr o risco, você corre. Que nem o cara da holding lá. Ele está fazendo uma simulação, não está? Tá. Mas qual é o risco que ele tem de ser fiscalizado pelo município? Eu digo, se for em Santos, é 0. O risco dele. É isso. Agora, nós estamos aqui para estudar direito, então a gente estuda todas as nuances, possibilidades, ponderações. Né? Certo, senhores? Vou encerrar a gravação aqui, 1 minuto, por favor.